ao Colônia Review, a série onde faço reviews de jogos que eu ando jogando ultimamente. Recentemente eu comprei essa fita aqui do Nintendinho, Tartarugas Ninja 3 Manhattan Project, e paguei um preço meio que salgado nela. E será que valeu a pena? Esse jogo tem a abertura mais awesome do NES. Meus olhos! Por algum motivo tem esse Triceraptor no rótulo e ele nem aparece no jogo. Tartarugas Ninja 3 é a continuação do jogo Tartarugas Ninja 2 Arcade Game. E como o anterior, esse daqui também é baseado nas versões de arcade. O jogo é um beat it up bem simples, já que o Nintendinho não suportava tantos personagens na tela ao mesmo tempo. Aqui você pode escolher qualquer uma das 4 tartarugas. Como o NES é um console simples, aqui não existe combos, apenas um golpe no chão, outro no ar e um golpe de jogar os inimigos pra trás. A única diferença das tartarugas, sem ser a cor das faixinhas, é a distância que o golpe atinge mesmo. E o poder que você faz apertando os botões A e B quase junto. Tem que deslizar o dedo no A e depois no B, bem rapidinho, é zoado. Porém você perde vida ao usar esses poderes, mas eles te ajudam demais contra vários inimigos ou chefes. E tem um defeito aqui que você pode explorar ao seu bem. Você pode ficar spamando o poder sem parar quando estiver morrendo, pois você não tem mais vida pra gastar e você não morre quando usa. Assim você entra num modo que eu gosto de chamar de Berserker Mode. Quando você está no chefe e vê que está morrendo, entre em Berserker Mode e fica apenas repetindo o seu poder até derrotar o chefe. Eu recomendo usar o poder do Leonardo, que fica rodando aí e acerta várias vezes o chefe, matando ele rapidinho. Isso faz a maioria dos chefões serem até fáceis demais. A historinha aqui é que as tartarugas estavam de férias na praia. Eu achava que eles não gostavam de serviços em público. E o Destruidor brota do nada na TV com o plano de fazer Manhattan voar. Isso é tipo Angel Island do Sonic Knuckles. Por isso as fases têm uma ligação bacana até, já que você precisa ir batalhando de volta pra cidade. Esse jogo foi meio injustiçado na época que saiu, pois logo em seguida lançou o Turtles in Time do Super Nintendo, que tem gráficos muito melhores e os personagens não ficam piscando igual esse daqui, que fica piscando toda hora quando tem personagem demais na tela, pro NES não crashar por ter sprites demais. Mas é incrível como o NES consegue rodar esse jogo tão bem. Os sprites são bem grandes e animados pros padrões do console. As tartarugas têm várias animações de morte, sendo até que é legal matar elas. E apesar da maioria dos inimigos serem os mesmos, até que existe uma grande variedade de tipos deles, que requerem várias estratégias diferentes, pois alguns se atacam de longe e outros pulam pra cima de você. As músicas são super agitadas e memoráveis, e você ainda consegue jogar com 2 players numa boa. E é sério, você e um amigo, se jogarem direitinho, vocês conseguem zerar esse jogo numa boa, já que quando dá game over pra um player, ele pode pegar a vida do amigo, então é um jogo bem cooperativo. A não ser que vocês joguem no modo A e vocês podem bater um no outro, assim fica meio que versus ou sei lá. E é por isso que a nota final desse jogo é 9/10. Eu sei que é uma nota meio alta pra um jogo tão simples assim, mas eu estou analisando ele respeitando o limite do Nintendinho, pois na época que esse jogo saiu, ele levou o console ao limite. Eu recomendo baixar esse jogo e jogar no emulador ou algo do tipo, pois só compra esse jogo mesmo se você for um colecionador ou rico, pois cobram caro demais por essa fita aqui. Eu sou o Sr. Wilson e até o próximo review. Se cuidem. Valeu pra assistir, se curtiu esse vídeo, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, se gosta de Tartaruga Ninja e jogue com eles, qualquer coisa, não é mesmo? Agora veja outros vídeos que tá rolando aí, o último Colônia Reviews e algum vídeo atual aí da Colônia Contra-Ataca. Até o próximo vídeo e se cuidem.